Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril. Veja agora comigo os destaques de hoje. Aula interrompida por agressão dentro de casa em Erechim, no norte do estado. Um padrasto bate no enteado na frente de professores e alunos. O que aconteceu? Golpe na praça, que nada, desta vez em hospital referência de Porto Alegre. Bandidos se aproveitaram da solidariedade para fazer vítimas. Fique atento e escape da cilada. A fila andou. Depois de muita polêmica, a Estância Velha consegue autorização na Justiça e começa a vacinar doentes crônicos. Quem são eles? E no esporte, o futebol da principal competição do continente, na altitude e na sua telinha. O sonho do tricolorado começa na Bolívia. E você ainda vai assistir a estreia do São Paulo aqui no SBT, a Casa da Libertadores. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E vamos direto a alguns dos destaques desta terça-feira, começando com ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Destaque sobre uma cena de crueldade. Um adolescente de 13 anos foi agredido durante uma aula online. E tudo isso, André, foi gravado pela câmera do próprio computador do menino. Muito bem, vamos ao destaque da Aline Schneider, direto de Estância Velha. Bom dia, Aline. Bom dia, André. Depois de muita polêmica, a Estância Velha foi autorizada e começa a vacinar hoje doentes crônicos com 59 anos. A partir da 1h da tarde, nos 8 postos de saúde da cidade. Já já a gente explica quem pode receber essa imunização, que doenças são essas. É daqui a pouco. Ok, obrigado, Aline. Obrigado, Lucas Abate. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muitas informações aqui no SBT Rio Grande. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande e agora um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e veio o desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando de levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 983248904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp 983248904 e seja você também mais um caso de sucesso. Muito bem, atenção, você vai ver daqui a pouco ação e prisão em Santiago, na região central do estado. Polícia! Levanta a mão e vem pra fora. Levanta a mão, vem. Levanta a mão, rapaz, levanta a mão. Olha aí a ação da polícia. E tinha um esconderijo. A droga que estava escondida nessa residência, daqui a pouco a gente traz os detalhes e as informações. Tá aí, ó, tudo escondidinho, mas a polícia foi lá e encontrou. Já mostro os detalhes daqui a pouco. Esse traficante que tentou esconder as drogas, mas a polícia foi lá e conseguiu localizar e identificar. Muito bem, 11 horas e 43 minutos. Uma carga de mais de R$1 milhão em cigarros foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de hoje. Eram cigarros paraguaios, não é mesmo? Bom dia, Glauco Pazza. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, o filme se repete. A gente já mostrou, não cansa de mostrar, porque também não cansa de acontecer, né? Mais uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. Isso aconteceu na BR-116, em Tapes, com um contrabandista que tinha 300 mil cigarros ilegais, isso mesmo. O caminhão foi abordado, André, graças à informação do setor de inteligência. E, para surpresa de 0 pessoas, a suspeita, bateu, estava certo. O motorista de 45 anos tem uma extensa ficha criminal por contrabando. Sabe de quê, André?
Olha, presta atenção, queijo uruguaio. Mas aí ele resolveu diversificar. A gente já viu o caminhoneiro levando um monte de carga, né? Trigo, soja. Só que esse aí diversifica para o lado do mal. Ele faz contrabando. Bom, ele foi levado, logicamente, para a delegacia, foi preso, né? E a Polícia Rodoviária, após constatar, fez a apreensão do caminhão e também deste cigarro. Bom, o cálculo total é que pode chegar a 2 milhões de reais de prejuízo para os criminosos. Bom, e aí, sem falar que, primeiro, que contrabandeando, né? Já é uma evasão evasão fiscal, né? De impostos, ou seja, tentando fazer aí uma contravenção. Veja só, sem falar do problema do cigarro, que aí a gente já entra numa outra seara, né? E muitas vezes cigarros esses contrabandeados e que são produzidos também de maneira clandestina lá fora. Quer dizer, não se sabe se são verídicos ou também se são, né, falsificados, né, Glauco? Exatamente. E sabe o que ele informou para a polícia? Que ele estava pegando esse caminhão na região de Eldorado e ia levar para a fronteira com o Uruguai. Ou seja, pode até ser um corredor, tá? Para consumo fora aqui do Brasil. Mas o Rio Grande do Sul estava sendo usado igual como rota destes criminosos. E aí, então, essa apreensão de quase 2 milhões de reais. É um prejuízo e tanto. Quer dizer, veio lá do norte, veio do Paraguai e estava sendo usado o Rio Grande do Sul para, através da fronteira, passar esses cigarros aí para o Uruguai, é isso? Muito provavelmente. Teve um tempo atrás que houve uma apreensão e era ainda por cima numa fábrica clandestina, né? Numa fábrica clandestina. A fábrica, inclusive, era aqui no Brasil. Acho que até era Nós tivemos aqui perto de Venâncio Aires, se não me engano, uma fábrica que estava produzindo, né, cigarro ilegal. Muito bem, 11 horas e 46 minutos, 11h46, está aí mais uma apreensão, cerca de 2 milhões de reais. Polícia Rodoviária Federal que conseguiu apreender essa carga de cigarros. O motorista era brasileiro, gaúcho? Era gaúcho. Era e gaúcho. Agora, outra coisa que eu sempre friso, informação. O setor de inteligência já tinha a informação de que, olha, tem um caminhão. Fica de olho. Fica de olho, faz a abordagem, não deu outra, né? Muito bem, até daqui a pouco, Glauco, 11 horas e 46 minutos. Atenção para esta história que nós vamos contar agora, porque foi uma noite de terror em Santa Maria, na região central do estado. Vejam só essas imagens aí. A mãe e 2 filhos foram mortos e tiveram os corpos queimados. Como eu disse, isso aconteceu na madrugada. Ela tinha 39 anos e os filhos, 15 e 4 anos de idade. Para falar sobre este crime bárbaro, está com a gente o delegado Gabriel Zanella. Vamos conversar ao vivo com ele. Delegado, boa tarde. O senhor me escuta bem? Boa tarde. Sim, me escuta. Delegado, conta pra gente o que aconteceu, porque pelas informações que se tem, os vizinhos escutaram diversos tiros e aí houve a invasão por volta de 3 horas da madrugada na residência desta mulher com os filhos. O senhor pode contar pra gente como que tudo aconteceu? Sim. O crime aconteceu por volta das 3 horas e 15 da madrugada. As informações preliminares apontam que indivíduos se dirigiram até a residência da mulher, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, em torno de 15, contra ela e 2 filhos, um adolescente e uma criança. Essas pessoas provavelmente morreram em decorrência dos tiros. Logo após, eles incendiaram a casa com o uso de combustível, gasolina, e empreenderam fuga. Nós estamos trabalhando desde as 3 horas da manhã, de forma muito intensa, para tentar esclarecer a autoria destes covardes e cruéis crimes. A mulher que foi morta, 39 anos, ela tem diversos antecedentes policiais, especialmente por tráfico ilícito de drogas. A principal linha de investigação é de que a motivação esteja relacionada ao tráfico e nós estamos, assim, trabalhando de forma intensa para que esse crime tenha, assim, uma resposta por parte do Estado o quanto antes. Nós estamos conversando com o delegado Gabriel Zanella sobre este caso, o caso da madrugada de uma mulher que foi morta junto com os 2 filhos e depois de mortos ainda colocaram fogo na residência. Meu colega Lucas Abate e também o Glauco Paza tem perguntas para o senhor. Lucas. Oi, bom dia, delegado. Essa situação do incêndio, do fogo, já foi possível constatar se seria para deixar algum tipo de recado, se eles queriam ocultar o crime? O que a perícia, pelo menos preliminar, apontou sobre o local? A perícia foi feita no início da manhã. Nós acreditamos que é para desfazer qualquer indício de prova, no sentido de dificultar a investigação e também para demonstrar certa crueldade por parte dos agressores.
Delegado, deixa eu lhe perguntar qual é a região, o bairro que aconteceu isso em Santa Maria, se ele é vulnerável, e o senhor acredita em algum envolvimento também dos próprios filhos em alguma atividade criminal, ou eles entraram nessa chacina, digamos, de graça? Então, os crimes aconteceram no bairro Diácono João Luiz Possobon, residencial Zilda Arnes, região leste de Santa Maria, e nós acreditamos que o alvo principal da ação seja a mulher, e o adolescente, o filho adolescente e o filho criança acabaram sendo mortos no sentido de demonstrar certa força por parte dos agressores, por parte de um bando criminoso, né? E também, evidentemente, não deixar testemunhas, né? Muito bem, agora faltando 10 minutos para o meio-dia, estamos conversando com o delegado Gabriel Zanella sobre este caso. Aconteceu durante a madrugada em Santa Maria, região central do estado, de uma mulher de 39 anos que foi morta junto com os filhos, um adolescente e uma criança de 4 anos de idade, dessa maneira cruel. E, delegado, os vizinhos, então, escutaram a aproximação de pessoas. Se tem ideia de quantos eram, que armamentos que eles usaram? Eram pessoas aí da região de Santa Maria mesmo? Nós acreditamos que sejam pelo menos 2 indivíduos portando 3 armas de fogo, revólveres, e as informações preliminares apontam que são indivíduos aqui da região, aqui de Santa Maria. E alguma vingança, alguma dívida? Nós acreditamos que seja vingança, represália, relacionada ao tráfico ilícito de drogas. Você vê que é uma coisa tão grave, né, André, que é um incêndio na casa, na família, vizinhos que estão por ali também sofrendo certo risco. É uma coisa realmente muito cruel, uma barbárie, né? E um recado, né, que a gente percebe, foram mortos, ainda por cima colocaram fogo na residência, a mulher de 39 anos e os 2 filhos, 15 e 4 anos de idade, quer dizer, uma criança. Bom, delegado, a gente vai continuar acompanhando, o delegado Gabriel Zanella, muito obrigado pelas informações. Mais alguma, o senhor queria acrescentar mais algo, delegado? Não, só destacar a crueldade, a covardia do crime e dizer que a Polícia Civil está, de forma intensa, trabalhando para que esse crime seja solucionado o quanto antes. O Lucas tem uma pergunta para o senhor antes da gente encerrar. Lucas. André, só sobre o perfil dessa mulher, se essa ligação com o tráfico de drogas, ela tem uma ligação mais como usuária ou se ela era pertencente a alguma facção, algum grupo criminoso? Ela era traficante, né, envolvida com facções criminosas, inclusive estava em prisão domiciliar. Muito bem. Agradeço ao senhor, delegado Gabriel Zanella, e nós seguiremos acompanhando isso que aconteceu nesta madrugada em Santa Maria. Uma mulher de 39 anos morta junto com os filhos de 15 e 4 anos de idade. Depois de mortos, o fogo na residência. 11h52, atenção para esta imagem aí. Imagens de violência contra a criança. Uma aula que foi interrompida por causa desta agressão dentro de casa. Isso foi em Erechim, no norte do estado. O padrasto sendo violento, falando, batendo, tirando os fones de ouvido do filho, né, do enteado, na verdade. Na frente dos professores e alunos, imagens que ficaram registradas na escola e que foram parar nas mãos da polícia. Daqui a pouco a gente traz as informações. É assustador, é revoltante, revoltante. Na peça, na sala próxima, estava a mãe da criança que ouviu os gritos, né? Ouviu toda a confusão e foi olhar o que aconteceu, mas aí já tinha passado, já tinha tudo acalmado. Não há informações, pelo menos, Glauco, de que isso é uma cena repetida, né? Pelas informações iniciais que foram apuradas. Mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito deste caso. Mais um caso revoltante de uma criança com toda a dificuldade, em meio à pandemia, há mais de um ano, enfrentando toda essa dificuldade de pandemia, será agredida dentro da própria casa. E ali, na frente, no caso, né, uma aula online em que os professores conseguiram ter acesso a todas essas imagens, a toda esta violência. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Coisa horrível, André. Quando eu vi essas imagens, me deu vontade... Olha, eu não vou mentir, eu tenho vontade de chorar. Eu lembro do meu filho, que tem quase a mesma idade, a dificuldade que a gente já vive nessa época, né? Olha o gesto que foi puxar pelo cabelo. Não é uma casa, completamente desestruturada, não consigo nem falar direito. Me dá uma irritação, me dá um... Não tem justificativa, né? Choque ver um negócio desses, André.
Não tem explicação. Desculpa, mas é difícil. E ainda a criança, com todas as dificuldades, como eu disse, numa aula online, né, enfrentando toda essa dificuldade da pandemia, tentando se concentrar, e vem esta pessoa, o padrasto, e fez o que fez. Olhando ali para o computador, não sei se ele fez por questão ou não fez, se foi por acaso, se não foi. O que me assusta, Glauco, é imaginar quantos casos como este podem estar acontecendo. E uma das razões do retorno imediato, olha, chega a dar uma dor quando a gente vê essa cena. Uma das razões do retorno imediato das aulas, principalmente a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, é justamente para isso. E muitos casos estão acontecendo dentro de 4 paredes. E, infelizmente, uma realidade que a gente enfrenta, mas daqui a pouco vamos trazer detalhes e informações deste caso. Repito, isto aconteceu durante uma aula online lá em Erechim, no norte do estado. 11h55, agora faltando 5 para o meio-dia. E atenção, porque a Polícia Civil de Santiago prendeu um homem em flagrante. Olha aí a imagem. Olha aí, sobe o som. Polícia! Tá aí a polícia em ação. E aí, o que foi encontrado dentro desta residência? Conta pra gente, Levanta a mão e vem pra fora. Levanta a mão. Olha, imagina só, André. Você tem uma possibilidade de adivinhar. Pessoa que já tinha um histórico de envolvimento com drogas, inclusive já tinha sido presa. É claro que a polícia tinha uma informação, né? Ou pelo menos indícios de que poderia ter droga nesta residência. Foi durante um mandado de busca e apreensão neste bairro, o bairro Daer, lá em Santiago, que fica na região central, centro-oeste do estado, né? E a droga estava ali, ó, escondida no chão. É piso, é parede, eles escolhem os mais variados lugares para tentar fazer de esconderijo, mas não adiantou, tá? Era 1,5 kg de maconha e 500 gramas de crack que foram encontrados pelos policiais. E o homem, mais uma vez, foi preso, lembrando que ele já tinha antecedentes e já esteve preso também. Sabe pelo quê? Por tráfico de drogas. Para aí a imagem, gente. Vamos aproveitar, ó, o WhatsApp para denúncia. Já vamos aproveitar e prestar esse serviço aí, porque é muito importante, principalmente fora da região metropolitana, Glauco. Há muita droga que circula no interior. Mostramos há pouco desta mulher que foi morta junto com os 2 filhos em Santa Maria, pertinho ali de Santiago. Então tá ali o telefone para denúncia, 559-8454-0526. Mantido todo o sigilo e segurança para quem fizer denúncias. É muito importante, principalmente no interior, onde há dificuldade de policiamento e, infelizmente, a droga ela está espalhada por todos os lugares. Que bom que a polícia conseguiu identificar este local. Agora coloca a sequência ali pra gente, a operação da polícia na manhã de hoje. Escuta aí. Levanta a mão que eu tô mandando. Polícia! Pé na porta. Tem que usar, André, tem que usar energia. A gente não sabe nunca como as pessoas vão receber a polícia, né? Tem gente dizendo, mas não precisava quebrar. Não, a polícia tinha informações, é inteligência, é um homem que já tinha sido preso e que comprovadamente fazia daquele ponto ali um ponto para esconder drogas, né? E além de tudo, Glauco, está propagando, né, a disseminação da droga, que nós sabemos o quanto faz mal. Quantas e quantas pessoas dependem desta droga aí, que está sendo guardada e escondida por esse homem, e que usam a droga, né? Se perdem na vida, praticam crimes. Então, por isso, é muito importante a ação da polícia e, principalmente, a denúncia. Nós botamos ali o telefone, as pessoas devem denunciar, isso é sempre mantido todo o sigilo absoluto. E, neste caso aí, guardando no porão, né? No porão não, abaixo ali do assoalho, é onde ele escondia a droga. Será que ele achou que a polícia não ia encontrar? Ou estava escondendo, não sei se morava sozinho ou escondendo da própria família? Se ele pensou totalmente errado, né? Se a polícia tem condições, é de achar droga dentro de casa e carro, viu? Fica de olho. Muito bem, repetindo, isso aconteceu em Santiago, região central do estado, ali pertinho de Santa Maria, a droga que estava sendo escondida debaixo do assoalho. Faltando 2 minutos para o meio-dia, você vai ver daqui a pouco de um idoso. Um idoso que foi agredido durante um assalto em Cachoeira do Sul. Observe nas imagens. O criminoso ainda deu uma coronhada nele. Esse senhor aí, olha só. Ele, com o impacto, ele chega quase que caiu.
Veja só a violência. Quer dizer, não tem criança. Olha essas crianças e esse adolescente que foram mortos nessa madrugada em Santa Maria. Este idoso aí, né, fazendo as compras dele com toda a dificuldade. A pessoa chegando aí a uma certa idade ainda tem que conviver com isso, com estas agressões, com estas cenas. Deve ter sido uma gritaria. Daqui a pouco a gente traz detalhes desta agressão aí, num assalto, agressão a um idoso. Daqui a pouco trazemos os detalhes. Vejam só o horário, 15h43. 15 horas e 43 minutos, ou seja, em plena tarde. E atenção para esse flagrante de covardia. Em Erechim, um adolescente foi agredido. Uma criança, né? Enquanto assistia a aula pelo computador. Os tapas e xingamentos partiram do padrasto desse menino. Lucas Abate, como é que isto chegou ao conhecimento das autoridades? Conta pra gente, pra quem tá chegando, não acompanhou quando nós falamos antes. Explica o que aconteceu lá em Erechim, Lucas. E que imagem revoltante, chocante, André. Chocante. O menino de 13 anos tendo uma aula online, como muitas crianças, todas as crianças aqui do Rio Grande do Sul estão tendo agora. Só que no meio dessa aula, André, começaram as agressões. O padrasto aparece por trás, arranca o fone de ouvido, puxa o cabelo, em determinado momento chega a tirar o menino da cadeira. E essas agressões, André, foram vistas por colegas, professores, todo mundo que estava acompanhando essa aula. Isso aconteceu no dia 12 de abril, André. Só que agora essas imagens estão repercutindo, foram divulgadas nas redes sociais, mas desde então o Conselho Tutelar, a Polícia Civil já estavam investigando esse caso. Inclusive, no dia seguinte, avisada pela escola, a mãe registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e também foi até o Conselho Tutelar. E eu conversei um pouco mais cedo com o conselheiro Ademir da Rosa, que acompanhou esse caso, e ele nos relatou o que foi feito com esse adolescente. Vamos ouvir. A gente já orientou a mãe para que ela fizesse o boletim de ocorrência, relatando e registrando a situação que aconteceu. Fizemos todo um encaminhamento para a rede de proteção, onde esse adolescente tem todo um acompanhamento psicológico. E também, como outra medida de proteção, já fizemos a notícia do fato para o Ministério Público e o Judiciário. 12:01. Para quem não acompanhou, nós vamos mostrar essa imagem revoltante de uma aula online. E o que acontece durante a aula? O que acontece? Este adolescente, 13 anos de idade, 13 anos, é agredido pelo padrasto. A mãe deste menino está dentro de casa, inclusive ela ouve, né? Ouve o barulho, foi lá ver o que tinha acontecido. Ele arranca o fone de ouvido, ele puxa o cabelo e ele fala coisas para o menino também, né? Fazia parte das agressões. A partir disto, a partir do que aconteceu, não sei se ele, Lucas, sabia que estava sendo gravado, não sei o que teria motivado essa sequência aí de agressões a esse menino, mas essas imagens foram gravadas pela escola. E aí, a partir disso, então, foram encaminhadas às autoridades, Lucas. Olha, André, até pela expressão dele, no momento após a agressão, que ele olha para a tela do computador, parece mais assustado, no caso do padrasto, eu imagino que ele não sabia que estava sendo gravado, nem imaginava que essa câmera estava aberta. Mas como bem tu disse, isso foi gravado pela escola, que no dia seguinte avisou a mãe prontamente fez um boletim de ocorrência. Olha, uma informação boa, digamos assim, André. No meio de tudo isso, é que esse agressor não está mais na casa, tá? A criança já está segura, o agressor já saiu de casa, a mãe colocou ele para fora. Então, esse menino, pelo menos dentro de casa, nessa circunstância, não corre mais esse risco. Ô, André. Diga, Glauco. Não, eu tô numa tremeção aqui. Eu não sei se é raiva, se é pena, se é uma angústia, tudo, né? tudo misturado. Porque é o seguinte, me dá a entender que alguma coisa não estava funcionando, talvez até no sistema, ele de repente não estava ouvindo e o padrasto irritado foi lá e reagiu dessa forma. A criança extremamente dócil, olha, ela olha para o agressor como quem diz assim, não, eu não sei o que está acontecendo, por que fazer isso comigo? Não tem explicação, entendeu? E uma pessoa no mesmo teto vai naquela direção que a gente fala, às vezes a agressão
às vezes até sexual, que não é esse caso aí, está dentro da própria casa. Mas que coisa absurda isso aí, André. Eu tô assim, ó, eu tô num estado de raiva incrível. Não deveria, mas eu tô. Meio-dia e 3 minutos, aquelas imagens que a gente precisa falar para chamar a atenção. Para nós, inacreditável, mas é uma realidade, gente. Uma realidade que, de acordo com o próprio Ministério, né, da Cidadania, tem se falado muito desde o início da pandemia, as agressões dentro de casa, envolvendo mulheres e crianças e idosos em meio à pandemia. Isto é um pouco do que a gente vê, né? Um pouco do que a gente pode, o que a gente está vendo, pode imaginar do que acontece em tantas outras casas, em tantos outros lares. E eu repito, as autoridades que querem que as crianças voltem para a escola, um dos motivos é esse, das crianças em casa estando à mercê dessa violência. Olha o garoto, olha o cabelinho dele ali levantado devido ao puxão que ele dá. Me parece que o padrasto colocou o fone para confirmar se de fato ele estava na aula ou não. Uma criança que usa óculos, até o óculos correu o risco de machucar o rosto da criança. Não, e olha o puxão que ele dá. Olha o puxão, gente. Ô, André. Lucas. E para preservar esse adolescente, claro, a imagem dele está com o rosto borrado, mas a gente que viu a imagem original, a gente se assusta pela expressão do menino. Ele faz uma expressão horrível, de muito susto. horrível. Depois, quando começam as agressões, ele começa a chorar. Ele olha para todos os lados, André, pensando como assim, quem vai me salvar, quem vai me ajudar? Ele se vê naquela situação, olha, se vendo assim já borrado, é bastante perturbador. Imagina só ver sem isso, né? Claro, a gente tem que sem ter essa mais imagem de distorcida, preservar a criança, até para não vitimizar mais uma vez, né, André? Lembrando que essa criança sofreu essa agressão e ainda sofreu essa vitimização por ter a imagem vista, né, sendo agredida na frente de outros colegas. Aí a gente já começa a pensar outras coisas, assim. Primeiro, ele não é o pai, ele é o padrasto. Então, em tese, a gente tem, assim, tem muitos padrastos que são presentes, logicamente. Agora, tem tipos de coisa que, no caso, é a mãe da criança que estava na peça ao lado, dentro da casa, né? Compete a pessoa resolver, a mãe resolver. Agora, o que teria motivado esta agressão, que não justifica, obviamente, o que teria, se irritou com o quê? Porque achou que a criança estava brincando? O que se passou? Já que não teria relatos, eu acho que a própria mãe disse isso, né, Lucas? Não era comum que isto acontecesse, correto? Então, o que motivou? O que provocou isso? O que estava acontecendo dentro de casa? Olha, André. Ao conselho tutelar, André, a mãe disse que nunca nada parecido tinha acontecido e quando soube, imediatamente colocou o homem, o agressor, para fora de casa. O menino ainda não pôde ser ouvido, porque tem uma questão de ser adolescente, um depoimento especial, que é dado numa circunstância bem trabalhada. Então, tanto o Conselho Tutelar quanto a Polícia Civil ainda não conseguiram ver esse menino para saber exatamente o que estava acontecendo, por que ele chamou o agressor. Puxão, enfim, que isso vai ser descoberto ao longo da investigação. Mas o que é isso, gente? E tem uma coisa, André, a mãe pode ter dito isso, tem que ser investigado, sabe por quê? Porque a criança, e a gente viu vários casos aí, tá o caso Henri, né? Que as crianças, às vezes, ou adolescentes, pré-adolescentes, se sentem inibidos, se sentem acuados e não falam. E a coisa pode estar acontecendo e eles não falam. E aquilo pode progredir para uma tragédia. Bem, se sentem acuados. Não estou dizendo que é esse o caso. Sim. Tá? Mas a investigação essa prova é que talvez seja uma coisa muito contundente, que tem que ser verificado, sim, senhor. E em muitos casos, né, Glauco e Lucas, as crianças são ameaçadas. Claro. E por isso são obrigadas a ficar quietas. E muitas vezes a própria parceira diz, não foi nada, por temer que a própria relação seja afetada. Gente, não há justificativo. É uma criança, saiu agora da fase de ser criança. Que coisa. Vamos seguir acompanhando e que fique bem essa criança. É a primeira coisa. Esse menino, 13 anos, pré-adolescente, que ele fique bem, que esteja em proteção, pelo menos a partir de agora. 12h e 8 minutos. Que coisa, né, gente? Que coisa. Mas são imagens que nos assustam e nos chocam, mas são imagens e fatos reais. E por isso a importância da gente estar sempre atento. Violência com criança, violência com idosos e violência também com as mulheres. E se não bastasse isso, tem aquela violência com os animais também. Ontem nós mostramos
Tá aí o pirata. Vocês lembram? Para quem não viu, eu vou dizer o que fizeram com esse cãozinho, o Piratinha, né? Chegaram ao ponto de colocar um cigarro de maconha para ele aspirar. Fizeram isso. Sem falar dos movimentos bruscos para cima e para baixo. Que bom que a polícia foi lá e conseguiu ontem, né, o delegado Mário Souza, retirar esse cãozinho, né, das mãos dessa pessoa aí. Agora, todo mundo quer saber e nos pergunta, e nós queremos saber como é que tá o Piratinha, o pirata, né? Cadê as imagens do cãozinho? Vamos mostrar aí, porque é um cachorro que, como eu disse, ele foi resgatado. Olha só o cão ali. E aí o momento que ele já estava nas mãos do policial, né? Já, mas até tranquilo o pirata. Bom, a Aline Schneider tem informações sobre o cãozinho. Aline Schneider, conta pra gente, nos dá notícias do pirata, Aline Schneider. Oi, André, boa tarde a todos. O pirata passa bem, ele está no canil da Prefeitura de Canoas. Nos próximos dias, o judiciário vai definir qual é o destino dele, possivelmente será encaminhado para adoção. Segundo a polícia, o dono do pirata possui antecedentes por lesão corporal e perturbação da tranquilidade. Ele vai responder pelo crime de maus tratos. É o mínimo que se esperava, né? Lembrando, né, Aline, que desde o mês de setembro, agora passado, foi sancionado pela Presidência da República uma mudança na legislação que trata sobre dessa violência contra animais, passando de 2 a 5 anos de reclusão, sem falar no pagamento de multa, Aline. Aline? Nos escuta, Aline? Oi, André. Oi. Exatamente. Agora o crime de maus tratos chega a 5 anos de reclusão. Em Canoas, uma situação de maus tratos também aconteceu. Essa cadela que a gente vê nas imagens, ela foi morta depois de receber vários chutes por um jovem de 22 anos. De acordo com a polícia, é difícil de entender tamanha crueldade. As lesões foram tão fortes que causaram... É que antes não estava aparecendo ali o pirata. Ah, tá. Nesse caso dessa cadela aí, isso foi em Canoas também, né? O pirata também foi em Canoas. As lesões foram tão fortes que causaram problemas pulmonares e cardíacos na cadela. E a delegada tenta entender o motivo desse ataque. Vamos ouvir a delegada Tatiana. O tutor desse animal esteve na delegacia no dia seguinte aos fatos, quando ele constatou o óbito da cadela em decorrência desses chutes, né, dessas lesões. E na mesma hora nós já intimamos para vir à delegacia esse outro indivíduo, esse agressor de 22 anos, e ele disse que estava passeando com a sua cadela e sua filha e a esposa, e que essa cadela teria ido até ele e teria tentado morder a cadela dele. Nós confirmamos com algumas testemunhas que estavam no local, né, que presenciaram toda a cena, porque foi realmente uma cena de muita agressividade, de muita crueldade, e eles nos confirmaram que isso não aconteceu. Esse homem vai responder em liberdade, André. Gente, para quem está chegando agora, 12:02, estamos mostrando 2 casos aí de violência contra animais. Neste caso, a cachorrinha, né, que aí a polícia recolhendo. A gente vê o policial, a dor do policial no momento que recolhe a cachorrinha que foi violentamente agredida. E também mostramos a imagem do pirata que foi retirado de dentro de casa ontem pelo delegado Mário Souza, inclusive, porque esse cãozinho, o pirata, põe a imagem do pirata ali. O pirata já está bem agora, tá aí, ó. Eles faziam, o tutor, né, que deveria proteger, fazia isso. Colocava o cãozinho ali preso, prendia o cão e fazia ele aspirar a fumaça de cigarro de maconha. Aline. André, e hoje, estou aqui em Estância Velha, tem um caso daqui também, porque aqui em Estância Velha, adolescentes estavam num bairro mais distante, que se chama Lagoa Azul, quando encontraram uma mala com cães dentro, num riacho. Eles ouviram o choro dos animais. 2 filhotes, 3 filhotes no total, um deles no dia do resgate não resistiu e morreu. E a mãe dos filhotinhos também estava dentro da mala fechada, já sem vida.
Os adolescentes fizeram esse resgate, acionaram a Secretaria do Meio Ambiente, que ficou sensibilizada com a ação e a preocupação dos jovens, como explica a própria secretaria. Vamos ouvir. É uma bela atitude, né, desses meninos, né? A questão da causa animal, ela não é um problema de Estância Velha. Ela é um problema de, talvez, todos os países do terceiro mundo, né? Esse caso, André, ele foi encaminhado para a polícia, que está investigando quem teria cometido essa crueldade. A boa notícia é que os 2 cãezinhos que sobreviveram a essa violência toda foram adotados nesse final de semana, na feira que acontece todos os sábados aqui na praça principal da cidade. A cadelinha foi carinhosamente apelidada de Gigi pelo pequeno Matheus, que estava feliz com a nova amiguinha que já ia levar para casa. Olha que bonitinho. A própria delegacia de polícia... Oi. Não, só para dizer que... Fala, Glau. Só para dizer que o Passaredo tá todo saudando essa boa notícia, né? Dá para ouvir mais caturrita aí. Isso é a distância, né? Daqui a pouco a Aline está em Estância Velha para a gente falar sobre a vacinação que vai começar hoje. Daqui a pouco, 13h, lá em Estância, do grupo de comorbidades. A primeira cidade do estado a vacinar o grupo de comorbidades. Daqui a pouco a Aline traz os detalhes. Mas lá na praça as caturritas estão a mil, né? Saudando que os cãezinhos foram resgatados e estão bem aí em Estância Velha. Tem uma caturrita com microfone e as outras ao redor, né? Brincadeira. Ele tá dizendo que tu não para de falar, tá, Aline? Gente, olha só. Imagina, né? Depois de tanta crueldade com os animais, a gente tinha que ter um final feliz para essa história, né? A boa notícia, então, é que os animaizinhos foram resgatados. Aqui a delegacia de Estância Velha é a que mais soluciona casos de maus tratos aos animais no Rio Grande do Sul. Olha aí. Só nos últimos 3 meses, 110 foram adotados e 395 castrados. Quando é identificado algum tipo de maus tratos, esses animais são recolhidos e depois encaminhados para adoção, como explica a própria secretária. Vamos ouvi-la. A delegacia recentemente recebeu o selo de Delegacia Amiga dos Animais. Né? Isso para nós é um orgulho, porque vem consolidar esse trabalho, né? Que foi firmado a muitas mãos, sempre, né? Quando se fala em proteção animal, a gente precisa ter claro que o envolvimento da sociedade civil é necessário para que a gente possa fazer um trabalho efetivo. Então, em Estância, tem um grupo de mais de 100 pessoas que são ativas, né? Que fazem os lares de passagem, né? Que auxiliam nessas denúncias de maus tratos. E aí, e desde 2006... Pode seguir, Aline. A gente tem um pouquinho 2006, de atraso. André. Eu só estou explicando aqui porque às vezes a gente se atropela. Aqui é porque tem, como a Aline está lá em Estância, e às vezes tem um pouquinho, por causa do sinal, um pouquinho de atraso. Então, por isso que a gente fica aqui jogando. Agora eu vou parar de falar e tu segue daí, Aline. Eu só queria dizer que desde 2006 acontece a campanha Abril Laranja, que previne e conscientiza contra maus tratos aos animais, e por isso também que a gente está falando tanto disso hoje, André. Tá aí. E é bem importante isso que os municípios façam, e em meio à pandemia, com todos os cuidados, obviamente, mas essas feiras aí de doação. Isso acontece aqui no Brick da Redenção, acontecia, não sei como é que está sendo agora, mas isso acontece em Porto Alegre, acontece em cidades do interior, e é muito importante, porque esses cãezinhos, poxa vida, o que tem de cão, né? Tem algumas estatísticas aí, a quantidade de animais, cães, gatos principalmente, soltos, abandonados diariamente, circulando. Bom, a gente vê quantos cães circulam, né, por aí. Dá vontade de pegar todos, mas não, é difícil. Por isso que é importante que cada um faça a sua parte, cuide. Em Buenos Aires me chamou muito a atenção os cãezinhos de rua. O que o comércio faz? Eles deixam ali, né, comida dentro de água e comida num local assim bem protegido para estes cães que estão circulando, para não passarem nem fome, nem frio e nem sede. Pequenas iniciativas, mas cada um fazendo a sua parte. Tá certo? Até daqui a pouco, então, Aline Schneider, direto de Estância Velha, que daqui a pouco vai nos falar sobre a vacinação do grupo das comorbidades, a primeira cidade do estado a iniciar a vacinação, portanto, a partir da 13h. Até daqui a pouco, Aline. Muito bem, Glauco. E agora nós vamos para uma outra imagem revoltante. Para o que você está fazendo agora e presta atenção no que aconteceu dentro deste estabelecimento comercial aí. Além de assaltar, o criminoso agrediu o idoso dentro desta loja.
Glauco Pazza nos dá os detalhes onde isso aconteceu e olha, de tarde, às 15 para as 4 da tarde, Glauco. E no local bem movimentado, essa loja que fica bem em frente à estação rodoviária de Cachoeira do Sul. Olha só, mesmo com o movimento, esse criminoso aí, ó, nem se intimidou, tá de capacete, entrou e fez isso que a gente está vendo aí, usando muita agressividade. Foi perto das 4 horas da tarde, ele chegou já com a arma em punho, intimidou o cliente e não parou por aí, você viu aí, né? Ele empurrou o cliente, levou ali uma coronhada no rosto. Ele tropeçou, é um senhor de idade, como a gente já falou aqui, né? É uma covardia sem tamanho, André. Sem esboçar nenhum tipo de reação, esse homem ficou observando apenas o que acontecia naquele momento, incrédulo, né? O homem ainda foi até o caixa, fez a limpa, né? E depois pegou aquela bolsa que ele tem na mão ali e deu o fora. O senhor ficou ali, né? Parece que não acreditava ainda no que estava acontecendo nessa demonstração de covardia, eu repito, André. Olha só, que coisa, olha ali, ó. Empurrou, deu a coronhada, com a arma na mão. A gente não tem o áudio, né, André? Mas certamente falando barbaridades também, né? Não, e ele fala, e ele agride, tanto é que ele aponta, olha só, ele vai de uma maneira muito agressiva para cima do idoso, lembrando que ele bate ali na lateral, pega ali a cabeça, pega o ouvido, o idoso chegou a cambalear, ficou tonto, imagine. Como se fosse... Olha aí, ó, ele chegou a ver se estava com a sua mão para ver se isso, ele passou, isso que eu ia chamar a atenção. E como se fosse necessário, ninguém esboçou reação, né, André? É um absurdo, a que ponto que chega. Me preocupa muito isso, porque é aquela desde o início da pandemia, né, Glauco, que a gente fala, a polícia alerta, e me chama muita atenção o horário que esses casos aí vêm acontecendo, né? A pessoa sozinha entra, faz um assalto, né, de maneira rápida, agride, violenta, ameaça, quer dizer, colocando terror em tudo. E outra coisa que me preocupa muito, eu acho que você concorda com isso, qualquer gesto brusco, qualquer ameaça que ele sinta que pode haver da outra pessoa, ele dispara. Essas pessoas não têm nada a perder, né, André? Agora, o que esse senhor, o que ele fez para ter... Olha aí, o que ele fez? E ele bateu com um revólver, e você veja que não foi um tapa, foi uma batida com um revólver. Essa já é a segunda batida, mas a que ele deu ali na cabeça dele foi com o revólver e por isso esse senhor, ele vai botar a mão agora para ver se tinha machucado, ele deve ter sentido na hora ali. Eu acho que ele está com a carteira na mão, inclusive, ali, que ele perdeu tudo no chão, né? Entregou o que tinha de valor, enfim. Olha ali, ó, vamos olhar de novo. Aí vem o rapaz, abre a mochila, o outro faz uma ameaça antes de ir embora. Vou mostrar a sequência de novo. Ele ali, o senhor parado, não oferece nenhuma resistência. Olha ali, ó. Ali, ó, a batida com... Viu? É a batida com revólver. A batida com revólver que esse senhor chega a tontear. Isso foi aonde, Glauco? Cachoeira do Sul, numa loja em frente à estação rodoviária, é o local de mais movimento da cidade. Para quem está chegando agora, 12h e 21 minutos, mais uma imagem de violência. O comércio que já passa tanta dificuldade em meio à pandemia, pois aí, Cachoeira do Sul, até então, o Glauco conhece muito bem Cachoeira do Sul, uma cidade até então tranquila, né, Glauco? Pacata, né? Uma cidade no centro do estado. E aí, o que acontece? Às 15h43, eu acho que dia 16, foi sábado, não? Não. Que dia foi dia 16? Isso, me ajuda a ver qual foi o dia da semana, dia 16. Foi sexta-feira. Foi na sexta-feira de tarde. E aí entra esse homem nessa loja, que parece uma loja de produtos de várias coisas, né? Um bazar. Bazar, livraria, papelaria. E aí essa senhora que foi, né, que estava atendente ali, que foi agredida, ela desesperadamente sai, porque ele mandou ela trazer mercadorias, também é uma agressão emocional. Olha lá, ela chega a botar a mão no peito. Vocês viram? Na hora que o criminoso ali, o assaltante foi embora, ela coloca a mão no peito assim, ela ficou muito nervosa e ele dava ordens para ela. E tudo muito intenso, e isso aí não tem edição nenhuma, tá, André? A ação toda, ela durou cerca de 1 minuto, ou menos que isso. É um momento de pânico que parece que dura a vida inteira para quem está passando por aquilo, né? Bom, para quem está chegando agora, 12h e 22 minutos, nós estamos mostrando, isso aconteceu na sexta-feira em Cachoeira do Sul, na região central ali, Cachoeira, né? Região de Cachoeira do Sul, dentro deste bazar, 15 para as 4, quase 15 para as 4 da tarde, um senhor ali abrindo a carteira, chega esse assaltante,
possivelmente estava de moto, pelo menos estava usando o capacete, e aí começa a recolher as coisas, manda botar... Olha ali, ele dá uma batida, a segunda batida, e o que ele mandou colocar na bolsa? Vamos ver se esse idoso chega a colocar alguma coisa algo, talvez não tivesse dinheiro ali, ele desistiu. E olha, viu a ameaça que fez o assaltante? O assaltante meio que olhou para trás e disse, sai daqui de perto, disse pro idoso. E aí ele recolhe, pede para a moça ir lá dentro, não sei o que ela pega ali. Pois ela pega um pacote. E na hora de sair, ele ainda dá uma... Se é dinheiro. Aponta a arma para ele, mas que bárbaro. Olha, uma agressividade, é uma horrível. Ele pega o dinheiro do idoso? Ele pega o dinheiro do idoso? Eu acho, pela imagem, André, Ali, esse idoso tinha botado alguma quantia em cima do balcão, justamente para fazer alguma movimentação, alguma coisa nesse Ali, ó, sentido. pegou o dinheiro, algumas coisas caem no chão. Sim, o assaltante pega, guarda o dinheiro e aí pede, então, para a atendente colocar, acho que mais dinheiro dentro dessa mochila. E a hora que ele vai embora e ela chega a botar a mão no peito assustada. Aí, mais uma vez, a sequência, a chegada, ele se incomoda com o idoso, já dá uma coronhada. Aí ele pegou alguns objetos do senhor, que o senhor estava ali mexendo em algumas coisas. Aí pega o dinheiro, ó, arranca o dinheiro, coloca dentro da bolsa e ordena, então, para a atendente juntar mais dinheiro e mais objetos. E continua ameaçando. Ele fica ameaçando esse senhor que está ali ainda mexendo na carteira. E olha, na saída, o que ele faz? Ainda faz mais uma ameaça. Isso, portanto, aconteceu na sexta... a mulher põe e convenhamos, né, André? Os dois fizeram, infelizmente, o que tem que ser feito. Não reagir, né? Obedecer a ordem de comando, que naquele momento não se sabe o que pode acontecer, né? Mas que é triste, é. Olha só, atenção, Glauco, meio-dia 24 minutos. Cadê o Lucas Abate? Coloca o Lucas junto com a gente, porque o Hospital Conceição, mais um golpe na praça. O Hospital Conceição está fazendo um alerta. O nome do hospital está sendo usado por golpistas que querem se aproveitar da solidariedade, até isto, em meio à pandemia. Conta pra gente, Lucas, que golpe é este no Grupo Hospitalar Conceição, Lucas? André, a gente já mostrou aqui o golpe que eles se aproveitam da ingenuidade da vítima, o golpe que eles se aproveitam da ganância, mas da solidariedade, André, confesso que eu não lembro. Olha só o que eles estão fazendo. Criaram um link para uma vaquinha, que seria para ajudar o Hospital Conceição, que supostamente enfrenta, diversas dificuldades por conta do coronavírus. Esse link foi criado em um site, nada ligado ao hospital, e tem como meta de arrecadação R$100 mil. Por sorte, André, ninguém colaborou até agora, o hospital foi rápido e já emitiu um alerta dizendo que é golpe, que não tem nenhuma campanha de arrecadação de valores. O que pretendiam os criminosos? As pessoas iam doar, achando que era para o hospital, colocariam nessa vaquinha e os criminosos iriam retirar esse dinheiro. Olha só. O hospital emitiu uma nota alertando, André. Oi. Não. Eu tô só mostrando, a gente está mostrando as imagens do que é falso, que o próprio hospital está divulgando, mas depois a gente vai ler um pouquinho, pode completar aí, Lucas. Isso, André. O hospital emitiu essa nota alertando e mesmo assim a gente conversou com o presidente, o Dr. Cláudio, que reforça o alerta. Com certeza é um golpe, né? É uma tentativa de tirar dinheiro de quem está querendo ajudar, né? Esse valor, nenhuma das nossas ações ela visa lucro, então nós não podemos fazer esse tipo de ação e não há nenhum projeto envolvido. Então é isso que deve ficar muito claro para quem quer ajudar, que veja se existe algum projeto vinculado a essa doação. Muito bem. Coloca a imagem ali da publicação falsa. Tu vê, até isso o hospital tem que se preocupar, a direção do hospital tem que se preocupar com uma coisa dessas aí. Mas sabe que se olhar, André, me parece que é tão verdadeiro, viu? É assim, ó, não tem, os caras são muito falcatruas, né? A gente vê ali, ó, olha só. Aqui essa é a publicação do hospital verdadeiro, chamando a atenção para que é falso. E aqui tem todo um texto, ó, é hora
Esse é o falso, sim, mas esse carimbo falso, quem colocou não foi o hospital para chamar a atenção? Ah, perdão, eu achei que era o próprio hospital chamando a atenção. Agora aqui, ó, vejam, a meta era de R$100 mil. A meta era R$100 mil, pelo menos até aquele momento não tinham conseguido nenhuma contribuição. E tem todo um texto, hein? Todo um texto, deixa eu dar uma olhadinha, ó. É preciso encarar a realidade com muita responsabilidade, apesar de todos os alertas da OMS e de outros países, o Brasil não está conseguindo realizar as ações necessárias. Acho que copiaram o texto de algum lugar, né? Fizeram copia, cola. Coloca na outra imagem, aquela outra imagem falsa, na principal da vaquinha. Tem ali, ó, ajude Hospital Conceição, mutirão em resposta à pandemia, abacaxi, ó. E que abacaxi? Abacaxi, ó, é a vaquinha online que estavam tentando fazer para angariar, juntar recursos para que o Hospital Conceição fosse beneficiado. Vejam só, a gente tem que ficar de olho em absolutamente em tudo. Lucas. André, a gente tem até o alerta do Hospital Conceição, mas é importante destacar o que disse o presidente até na nossa conversa. O Hospital Conceição, outros hospitais públicos, eles têm uma verba, um orçamento federal. Então nunca, não serve para o Conceição, para o Clínicas, para tudo que é tipo de hospital, não vai ter uma arrecadação de recursos. Pode ter algum pedido, de repente, precisamos de máscara, precisamos de algum instrumento, algum equipamento, mas recurso diretamente, olha, muito difícil que se tenha essa mobilização, André. O diretor até citou, tem gente que já ajudou, gente que gosta de ajudar. Por exemplo, empresas no ano passado doaram um lanche, mandaram pizza para os profissionais da saúde. Essa é uma forma de se ajudar. Mas nesse caso o contato tem que ser diretamente com o hospital e não com terceiros, não esse tipo de... por sites, Exatamente, ou olha pelas só. redes sociais. Isso aí me chamou a atenção, André. A questão de não ser dinheiro é uma coisa que eu não tinha conhecimento. E realmente, quando uma instituição com a credibilidade do Conceição pedir alguma coisa, você se sente sensibilizado. E por isso que eu digo, eu acho, enganado pela questão do golpe em si, né? Mas é bom o alerta do Lucas, porque seria em relação a equipamentos, enfim, algo que está em falta, mas não dinheiro necessariamente. Pois é. Não, e aí eu estava lendo aqui o texto, para quem está chegando agora, 12h30, atenção para este golpe. Aliás, mais um golpe, desta vez envolvendo o nome do Grupo Hospitalar Conceição. Aí tem todo um texto explicativo que diz assim, ó, nossa primeira meta de R$100 mil é para garantir o início dele. Mas temos outras duas metas de 500 mil e 1 milhão para alcançar cada vez mais hospitais na nossa capital e região metropolitana, com transparência na prestação de contas e a partir de uma construção coletiva. Ó, o texto, olha, tu lê e tu, de fato, tu começa a achar que o troço é sério. A lábia é boa. Para quem não tem condições de fazer uma doação financeira, também tem muitas outras formas de ajudar. Seja divulgando essa campanha de financiamento coletivo. Mas eles são muito bons, quer dizer, bons entre aspas, né? Tentam ser muito espertos. Infelizmente, muita gente cai no golpe. Sabe por quê, né, André? Rede social replica, né? E se a pessoa não colaborar, ela repassando adiante, isso aí vira uma bola de neve e mais pessoas tendem a colaborar, né? Não, e olha só, e ainda por cima, fazendo terrorismo. Claro que nós estamos numa situação grave, mas olha o que diz aqui, ó, nas próximas semanas, todos os estudos epidemiológicos apontam para uma crise generalizada no sistema de saúde e aí segue. Eu também não vou ficar mostrando esse tipo de coisa aí. Agora, vejam como é importante a gente prestar atenção, porque se usa de fato, se usa nessa época, os espertos tentam sempre conseguir, em muitos casos conseguem. Nós já mostramos aqui, infelizmente, muita gente que cai em golpe. Agora, quer ajudar o seu hospital na sua cidade? Quer ajudar alguma instituição? Primeiro, geralmente os hospitais, eles são administrados, né? Existe um grupo que faz esse tipo de administração. Teve um menino aqui no interior do estado, eu não sei qual é a cidade, mas ele pegou o cofre que ele guardava o dinheirinho, foi lá na instituição hospitalar e fez a doação, né?
né, para a mantenedora, para quem administra o hospital. Ou então com doações, tipo compra um pacote de luva descartável e vai lá no hospital e faz a entrega. Enfim, cada instituição tem o seu sistema para quem quer colaborar. E é muito importante essas doações. Agora, no Arroio do Meio, é o menino que foi lá com o cofrinho, acho que foi no início da pandemia. 10 anos, foi lá, juntou o dinheirinho e nós mostramos a imagem dele. Matias Klein. Matias Klein é o nome desse menino de 13 anos. Quanto? R$337. Ele foi lá, levou o cofrinho, fizeram a contagem. Eu gostei que o André está falando com Deus diretamente. Deus manda eu recebo. Sim. 13, 10. É que esse é um jornal que tem a maior felicidade de fazer, porque primeiro nós temos um grupo super competente de profissionais. E aqui é o seguinte, a gente diz um A, os colegas já vão no B, já vão te fornecendo, já vão ajudando pelo WhatsApp, é uma coisa incrível. E é assim que é feito o jornal, né? Com essa solidariedade toda Deus falou comigo. Entre os colegas. Só um pouquinho. Carlos Barbosa, como é que é? R$91. Obrigado, senhor. E Carlos Barbosa também teve? Teve. R$91 também. Teve uma doação, foi uma criança que fez, uma menina, não foi? Isso. Foi. Foi um menino também lá em Carlos Barbosa. Aí Deus agora não falou comigo. Se enganou, que são tantas, né? Muito bem, tá aí. Então, feito esse alerta aí, o Grupo Hospitalar Conceição não está fazendo nenhuma campanha, nenhuma vaquinha eletrônica, portanto, abra o olho. 12h 34 minutos. E olha só, 12h 34. Depois de muita polêmica, a cidade de Estância Velha, no Vale dos Sinos, foi autorizada a começar a vacinação hoje de pessoas com comorbidades. Nós vamos até lá ao vivo conversar com a Aline Schneider. Aline, afinal, quem já pode procurar os postos aí da cidade? Agora pede para tuas amigas Caturrita darem um tempinho para a gente conseguir te ouvir. A Aline, que está na praça principal lá da cidade de Estância Velha, e vai contar para a gente quais são os grupos que a partir da 1h vão ser vacinados, Aline Schneider. A notícia é tão boa que até elas estão cantando, André. Exatamente isso. A partir da 1h, doentes crônicos com 59 anos podem procurar os 8 postos de saúde aqui do município para receber a vacina contra o coronavírus. Por enquanto, é a única cidade do Rio Grande do Sul que avançou a imunização para este grupo. Indispensável comprovar a doença crônica através de exame, laudo, prescrição médica ou mesmo receita. E isso vale para qualquer cidade, mas para receber a dose, 59 anos, precisa também ser, obviamente, morador de Estância Velha. Na tela você confere quais são essas doenças crônicas e isso sim depois vai valer para todo o Rio Grande do Sul e todo o país. Dá uma olhada, pessoas com diabetes, hipertensão arterial ou pulmonar, pneumopatia, doenças cardíacas, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia, falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down e também cirrose. Essas doenças aí que estão listadas poderiam trazer complicações se a pessoa viesse a ter uma infecção pelo coronavírus, por isso, então, que esse grupo avançou aqui na cidade, André. Muito bem, daqui a pouco a Aline volta direto do posto de vacinação, lembrando que o Ministério Público fez uma recomendação aos municípios chamando a atenção para o risco de fraudes, para que fiquem muito atentos, por isso não vai ser muito simples, a pessoa vai ter que comparecer, né, a Aline vai confirmar com a gente, com uma documentação, né, para que faça a comprovação de que de fato tem esta comorbidade. Isso é muito importante para que então, a secretária ontem a Rita disse que falaria com a gente, porque havia esse impasse. Né? Já no sábado, Estância Velha queria começar a vacinação e o Estado mandou segura porque a gente ainda precisa fazer uma reorganização. Alguns municípios ainda não vacinaram os grupos dos idosos e aí então poderia haver um remanejamento de vacinas. Ontem conversamos com a secretária e perguntamos, olha só, Estância Velha quer vacinar, vão manter vacina parada? A secretária disse que até hoje
possivelmente teria uma resposta. Inclusive, ela disse que conversaria com a gente, mas nós estamos atentos. Até este momento, não teve ainda uma decisão do governo do estado. Por outro lado, através da Justiça, a cidade de Estância Velha conseguiu, já que comprovou que o grupo principal foi vacinado, seguir então de acordo com o Plano Nacional de Imunização, que é as pessoas com comorbidades, ou seja, com aquelas doenças que nós mostramos, a partir então dos 59 anos. O Estado ainda não se manifestou. Assim que tivermos uma resposta, vamos atualizar os nossos telespectadores, não é, Glauco? Sobre esta condição. A melhor vacina, né, André? É aquela que está no braço, não adianta. É verdade, não dá para ter parado. E assim, já que o município cumpriu. Estância Velha diz que já foi, porque eles estavam fazendo um rastreamento, se nenhum idoso tinha ficado para trás, não tinha recebido a segunda dose, enfim, fizeram o rastreamento, vão para o grupo seguinte. Muito bem, daqui a pouco então vamos ao vivo a Estância Velha mostrar o início da vacinação, a primeira cidade vacinando comorbidades. 12h, 38 minutos e atenção, a polícia descobriu um sítio transformado em laboratório de drogas, isto aqui na região metropolitana. Mais um, não é mesmo, Glauco? Pois é, o Sítio do Mal, que ficava em Gravataí. Os policiais encontraram nesta propriedade prensas, balanças, 3 quilos de pasta base de cocaína e também foram apreendidos um revólver e um carro que, conforme a polícia, era utilizado para distribuir a droga. Um homem de 27 anos estava no local, fazia ali a espécie de segurança deste sítio, tá? Ele foi preso e, conforme a polícia também, o laboratório era comandado por uma facção criminosa que age no Vale dos Sinos. Ou seja, um local disfarçado que era utilizado, na verdade, como laboratório. Parece aquelas coisas de filme, minissérie, quem viu Breaking Bad, né? Na verdade, é muito real e acontecia aqui na região metropolitana, André. Tá aí. O experimento que deu errado, né, dessa facção criminosa que tinha um laboratório de drogas em Gravataí, um sítio, né, um laboratório num sítio, mas que bom que a polícia está de olho. Agora, a gente mostrou, né, é por tudo que é lugar, é uma coisa impressionante, é por isso que se chama droga. Por tudo, e olha, a polícia vai em cima e mesmo assim a gente vê, né, tantos é laboratório, é tráfico, é esconderijo e por aí vai. Muito bem. Ô André, não só Deus está falando comigo. E concordando com essa tese de que está em tudo que é lugar, está inclusive embaixo do chão a droga, né? Que a gente acabou de mostrar em Santiago, que é carinhosamente chamado de Santiago do Boqueirão, tinha droga embaixo do piso. Quer dizer, são artifícios que, se a polícia não se aprimorar e não tiver informações, não tem como pegar, sinceramente. Descobrir que um sítio é laboratório, que embaixo do chão tem droga, olha, é complicado, viu? Muito bem. E aí a polícia fazendo essa apreensão nessa residência lá em Santiago do Boqueirão. É Santiago do Boqueirão, é Santa Maria da Boca do Monte, aí vai. Tudo Jaguari, centro do mundo. Tá. É a feira que está dizendo que ela é de Jaguari. Ela é de Jaguari mesmo, né? E tu é também de Jaguari, né? Eu sou, mas quem disse foi ela. A capital do mundo. Muito bem. Vá. Ô, Jeremias, o que diz numa hora dessas? Que a gente vai falar de esporte. Noite de Internacional na Libertadores. O Colorado estreia na altitude de quase 4.000 metros em La Paz, na Bolívia. Jeremias vem pra cá, vai jogar com Always Ready. Olha aí, rapaz, como é que é o nome? Always Ready, ou seja, tudo pronto. Sempre pronto, sempre pronto, sempre alerta. Eles lá e nós aqui, né, Glauco? Tá começando a fase de grupos da Libertadores, Glauco. O Inter subindo a montanha, rapaz. Quase 4.000, mas na verdade assim, eles não subiram direto, tá? A gente já vai falar que eles ficaram lá em Santa Cruz de la Serra, né, Jeremias? Para depois subir, é isso, né? É, uma estratégia toda para lidar com esse... Dá para dizer, né, Glauco, que é o principal jogador dos times bolivianos na Libertadores, né? Ainda mais se tratando de... Como é que é? Não. Nós recebemos um áudio hoje no grupo do WhatsApp do nosso chefe. Vê se ele não tá Vamos lá. Always ready. Always ready. Sabe, você me permite, esse time é um time que tem mais de 80 anos. É um time boliviano e fazia 63 anos que não era campeão na Bolívia. Ou seja, os caras vêm com tudo, ou seja, estão sempre prontos. Não,
Não, e é interessante porque esse nome inglês é boliviano, porque quando ele foi fundado né, por estudantes, era uma tendência na época que títulos e nomes usassem o Mas nome era uma inglês, tendência né? em toda a América espanhola, uma tendência pelo inglês, né? Na Argentina tem, né? News Old Boys, River Plate, Coisa né? mais... Olha, Andrépédia, rapaz. Na própria Bolívia tem um outro clube que o Glauco acompanhou, o The Strongest, também em inglês, né? Então é muito comum. É muito comum. Mas vamos falar de altitude, pessoal? Bora! Vamos para altitude, que é um adversário a mais. Bota na tela aí o material. O início de mais uma luta pelo Tri da América vai começar lá no alto do morro. O Inter visita a capital da Bolívia, La Paz, para enfrentar o Always Ready. Sempre pronto, em inglês. Eu disse ready, não red. Além desse time, tem também a temida altitude, 3.640 metros. Se a gente jogar no Google efeitos da altitude, são mais de 3 milhões de resultados. A gente podia abrir um desses sites aqui e contar para você quais são esses tais temidos efeitos da altitude. Mas hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai te contar a experiência de quem já vivenciou isso. Certo, Glauco? Pois é, André, as imagens das câmeras de segurança são bem claras, né? A gente está vendo. Só antes de começar, fala para mim sobre a tua experiência em La Paz. Como é que foi lá? Rapaz, eu perco o fôlego só de lembrar naquilo. Vamos interromper o que eu estava falando para falar da altitude, é isso? Acontece o seguinte, é difícil até de narrar o texto que a gente tem que fazer da reportagem, rapaz. Falta ar, dá uma dor de cabeça. Olha, é muito bom jogar em La Paz, para quem é da casa. De fora, Mas nada que assuste, né? É diferente, a bola fica mais rápida. Cada fisiologista tem uma forma diferente de agir durante a altitude, né? Mas isso não pode ser desculpa para nós, nenhum problema. Pelo contrário. A última vez colorada em La Paz não foi boa. Gerou até meme. Lembra? A sensação é muito ruim. Pra gente que não é atleta, imagina para eles que estão correndo muito lá, apesar do preparo. O grupo não assusta. Vamos falar bem a verdade. A única pedreira, se podemos chamar assim, é o Olímpia, carrasco do Inter nas semifinais de 1989. Mas só. O Táchira da Venezuela é sempre figurante. Então... Achei até bom o primeiro jogo já ser na altitude, porque a gente vai estar com aquela adrenalina de estreia. Espera sair de lá com um bom resultado. No alto do morro, começa a jornada pelo Tri. É um belíssimo lugar, né, Glauco? As imagens são muito bonitas em La Paz, hein? Mas sabe o que eu lembro de lá? Eu acredito. O Inter levou tubos de oxigênio, cilindros, né? Tem no aeroporto também, né? Tem. O André tá lembrando aqui que tem cilindros de oxigênio no aeroporto lá de La Paz, né? O Inter tá em Santa Cruz de la Sierra e vai subir, são 500 quilômetros, né? Vai subir num voo para La Paz um pouquinho antes do jogo, daqui a pouco, né? Para tentar diminuir os efeitos da altitude. Ô Glauco, vamos passar a escalação do Inter? A gente está vendo aí as imagens do Inter nessa viagem. Além da altitude, Glauco, e tu já foi muito para lá, tô falando sério, aqui a gente brinca muito, mas tem o cansaço pelo deslocamento, né, Glauco? Tem sim, até porque o Internacional, ele tá ainda, digamos, é uma temporada atípica, mas está no começo de temporada com o Ramires. Então os jogadores não estão correndo da forma que o técnico imagina que eles corram, né, Jeremias? Tem isso. A gente está vendo aí a frase, Guerreiro tá fora, sentiu um desconforto e para não transformar o desconforto numa lesão, ele tá fora. Vamos botar na tela a escalação do Inter? Já bota aqui também no plasma para eu ver, para a gente comentar junto com Jeremias Ramires, escalando o Inter. Vai lá. Bueno, aí vamos. E que tal? Ó, Lomba, a defesa montada com Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés. Edenilson, na verdade o Dourado é primeiro, né? Edenilson, Praxedes, Palácios, Patrick e Yuri Alberto. Galhardo não, pode ser que apareça o Galhardo ali, né? Vamos ver. Mas mesmo assim, um time muito superior tecnicamente ao time boliviano. Te parece que vai ser a altitude o fiel da balança aí, Glauco? Eu acredito que sim. O técnico do Inter disse, não, a altitude é muito psicológica. Pra quem já teve lá, sentiu... Não é ele que entra pra correr, né? Não, ele tá falando assim pra tentar dar uma aliviada. Essa que é a verdade, tá? Ô Jeremias, nós temos um time também entrando em campo, timaço, né? Porque tem mais jogo pela Libertadores, né? A Libertadores já começou, né? Mas hoje começa uma fase muito importante. E aqui na tela, né? Claro. Aqui, ó. Eu, você e eu.
Nós aqui. Quem é que joga hoje pela tela do SBT? Fala O pra São nós aí. Paulo. O São Paulo pega o Sporting Cristal. Jogaço, né? Jogaço. O São Paulo do Hernan Crespo, o São Paulo enfrentando um time tradicional como o Sporting Cristal. Um jogaço. Transmissão aqui do SBT exclusiva, 9h15, né, Glau? 9h15 e o comando é de quem? Theo José. E aí? Alô, alô, galera do SBT Rio Grande do Sul. Hoje começa a fase de grupos da Libertadores da América. E a nossa atração aqui no campo do SBT é Sporting Cristal do Peru, que joga no seu país contra o São Paulo, o tricolor paulista. O São Paulo, na sua 21ª participação na Libertadores, em busca do seu 4º título e de quebrar um jejum de 9 anos sem levantar um troféu. Sintoma de um grande jogo que você vai curtir com o novo DNA da Libertadores da América aqui no SBT a partir das 9h15 da noite. Sporting Cristal e São Paulo. Espero você. Ô, GG. Diga. Eu tava conferindo aqui, ó. Theo José, Mauro Betting e Edmilson. Pra ser um time melhor, cracaço mesmo, só falta... Deixa eu escrever. Jeremias. Esse Glauco Paz, esse... Ô, Glauco, hoje é dia de Libertadores, mas tem notícia no Grêmio, que não tá mais na Libertadores, né? Tem notícia no Grêmio, sim, porque... E uma boa notícia, viu? E tá difícil dar boa notícia no Grêmio recentemente, né? Mas a boa notícia é que o Jeromel também começa com G, né? E esse joga muito, né? Ao contrário de outros aí. Jeromel joga muito e ele voltou a treinar. Essas imagens são ótimas para os torcedores do Grêmio. Tá aí, o Jeromel voltou a treinar ontem, tá avançando depois daquela lesão que ele teve no Grenal lá de fevereiro, sabe? Parece que faz uns 3 anos aquele Grenal, né? É verdade. Mas o Jeromel tá voltando. E faz falta, viu? A gurizada vai bem ali, vai bem, o Kahneman voltou, mas o Jeromel é Jeromel, né? Agora, Glauco, volta pra cá. Eu tô aqui. Tá. Repara nesse jogador que o Grêmio contratou, se ele te lembra alguém. Bota aí. Será que ele te lembra alguém? Olha ali. Dominou, pá, girou, foi... Este atacante é o filho de Adriano Imperador. O Adrianinho. Tá aí, ó. Ele parece com o pai, rapaz. Tricolor. Ele parece com o pai, né? Se for assim, ó, parecido também no futebol, é um achado e tanto. A gente tem críticas ao Adriano pelo que ele fez fora de campo. Dentro de campo, nada a comentar. Olha essa canhota ali, hein? Meu isso, hein? Deus. Ó, 14 anos, vai fazer 15 em junho, tava no Boa Vista lá do Rio. O Grêmio viu um jogo dele no ano passado e disse, vem pra cá. Mas tem uma história que eles nem sabiam que era filha do Imperador, é verdade isso? É verdade, rapaz, que eles estavam jogando assim e chamou a atenção camisa 9. Eu não sei se o Grêmio chegou no meio do jogo, sabe, não recebeu o briefing e disse, aquele 9 ele é legal, hein? Aí depois que eles foram saber que era filho do Adriano. Mas tá aqui em Porto Alegre, assinou o contrato ontem. Que tenha muito sucesso e o Grêmio também, porque afinal de contas, né, se tiver um pouco da bola do pai já... matou a charada. GG, muito obrigado. A gente amanhã fala do Inter lá na altitude, né? Não, mas dessa vez não vai faltar. Dessa vez não vai faltar. Né? Tá bom. Pode faltar arma, não pode faltar gol. Pode ser assim? Pode ser assim? Boa essa. Tá? Boa. Valeu. Tchau. É um craque, André. Até amanhã. Tchau. Jeremias Werneck, lembrando sempre que nós falamos para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Meu irmão Glauco Paz, agora a gente vai até Estância Velha. O destaque de hoje, Estância Velha começando a vacinação do grupo Comorbidades, não é mesmo, Aline? Isso mesmo, André. Eu estou aqui no posto de saúde do bairro Floresta e a dona Ana Elise já chegou aqui no posto para receber a imunização dela. Ela que tem 59 anos e tem hipertensão, mora com a mãe que tem 91 anos. Então, por isso, uma preocupação muito grande para receber a dose. Está feliz? Estou feliz. A irmã dela, a Rita, é professora. Eu imagino que dentro de casa elas estavam numa competição. Quem é que será que vai receber a vacina primeiro? A sua vez ainda não chegou, mas a gente espera que esteja quase, né, Rita? Torcemos para isso, né? Para a gente poder retomar as aulas. Ótimo, obrigada, gurias. Daqui a pouco, então, já 10 minutinhos já começa a vacinação. O posto aqui, ó, acho que as pessoas estão chegando. Estava fechado ainda, o prefeito já nos aguarda. Em seguida a gente traz mais detalhes, André. Muito bem, 12h e 51 minutos agora. Em seguida voltamos à Estância Velha. Vocês conhecem aquele ditado? Não basta ser pai, tem que participar. Olha o que aconteceu lá no Vale dos Sinos. O pai teve que ajudar no parto do filho. Tá aí a criança, olha só. Olha, e
Lógico que com muito amor e muita coragem e necessidade, não é mesmo, Glauco? É o combo, né, André? É o combo. Mas claro que muito amor envolvido. Apressadinho? Mas a gente conta a parte também da necessidade. Aconteceu com uma família de Novo Hamburgo no último domingo, tá? A mãe entrou em trabalho de parto, a Aline, e eles foram para o hospital, só que conforme o pai, a instituição disse que não podia fazer o parto porque o cartão do SUS era de 2 irmãos, enfim. Não. Aí a caravana seguiu, só que demorou um pouco para seguir. E aí o Miguel, o bebê, disse, não, tá muito demorado esse negócio, eu vou dar o ar da graça. E ele deu o ar da graça dentro da ambulância com a ajuda do pai, que atuou ali como médico, enfermeiro, enfim. Diz que quase morreu do coração, mas, olha, a recompensa foi... Eu gostei da frase, não tem como medir, né? Meu pai. Bom, agora é o seguinte, pai. Vamos dar a posição também do hospital. Por que não foi feito ali mesmo, para abreviar toda essa questão? O hospital informou que a Aline, a mãe, fez o pré-natal na rede particular. Apresentava sinais regulares, o quadro estável, necessário para a transferência. O Hospital de Novo Hamburgo salienta que é referência para partos de alto risco, o que não era o caso da gestante, que sequer apresentava estar em trabalho de parto, segundo a avaliação médica. Bom, mas foi polêmica tão bom, à parte, mas foi, tanto é que nasceu na ambulância, quer dizer. Pois é, né? Rapaz, o pai disse que a bolsa tinha estourado, logicamente que ela tinha sinais, né? Agora é uma questão a ser averiguada. O bom disso tudo é que ele tá aí, ó, o Miguel, né? Miguel feliz da vida e dando muita felicidade para os pais. E susto também. Bom, mas depois, né, André? Isso aí. 3.245, bom peso. Felicidades aí para eles e que é importante esclarecer, sim, até porque o SUS, em tese, ele é, né? É universal. É único e neste caso aí foi uma emergência, mas enfim, que bom que o Miguel está bem. 12h 54 minutos e a Caixa Econômica Federal paga hoje o 7º grupo do auxílio emergencial de 2021. O Lucas tem os detalhes, não é mesmo, Lucas? André, os nascidos aniversariantes de julho que recebem, que foram habilitados para a nova faixa do auxílio emergencial, estão tendo o saldo creditado hoje na conta no aplicativo Caixa Tem. Lembrando que para esse grupo, movimentação apenas no aplicativo, pagamento de contas, boletos ou uso do cartão de débito virtual. Além desses, um outro grupo de beneficiários do Bolsa Família também está recebendo. São aquelas pessoas com o NIS, o número de identificação social terminado em 3. Pro Bolsa Família, movimentação também pelo Caixa Tem, mas nesse caso as pessoas já podem fazer o saque, a transferência, a movimentação livre desse dinheiro, André. Essas as informações de hoje do auxílio emergencial. Lembrando que às 14h tem... Olha, terça-feira, auxílio emergencial é sinônimo de live no Facebook do SBT. Eu, homem... Como é que é? Eu sou o Caixinha, né? Tu é o vovô Caixa. Não. É o homem Caixa, que é o Lucas, e eu sou o Caixinha, porque ele sabe muito mais que eu. Então tá. A partir das 2 da 2 tarde. horas, mande a sua pergunta. E o André é quem? O André. Eu só sou observador. O André é o homem mala. Achei ótimo essa. Achei ótimo. Muito bom, muito bom. Mereço, eu mereço. Gente, faltando 5:1. Agora nosso assunto é vacinação. Lembrando que a primeira cidade do Rio Grande do Sul, Glauco, a partir para o grupo, a começar a vacinação do grupo comorbidades, é a cidade de Estância Velha, depois de um impedimento por parte da Secretaria da Saúde. Estância Velha disse que já tinha cumprido com o compromisso das pessoas idosas. Havia um pedido da Secretaria de Saúde para que não vacinasse. No fim, a Justiça autorizou e é a primeira cidade no Rio Grande do Sul. E essa imagem já é ao vivo, não? Essa imagem já é ao vivo, distância? Não, a gente já está fechando o sinal, porque a gente vai entrar ao vivo de lá agora, onde está a Aline Schneider, para mostrar esse processo de vacinação que inicia agora, a partir da 1 da tarde. Por isso a gente vai ao vivo
até Estância Velha, onde está a Aline, já está o prefeito do município também, e aguardar qual vai ser a decisão do governo do estado com relação aos demais municípios que cumprirem com aquela faixa dos idosos e, em seguida, o grupo das comorbidades. A Aline já me escuta, a gente já pode conversar ao vivo, direto de Estância Velha. Aline Schneider. Sim, André, é que eu vim correndo aqui para mostrar a Annelise, que vai ser a primeiríssima a receber a dose aqui no posto. Desculpa, a gente está falando meio alto. 59 anos é a idade que ela tem, ela que tem hipertensão. E o que acontece? É importante que as pessoas entreguem a relação de exames para comprovar essa comorbidade. Exatamente. Estância Velha, que passou recentemente por uma polêmica, iria começar a vacinar, iria começar a vacinar no sábado, mas foi impedida pela Secretaria de Saúde estadual, mesmo que a Secretaria de Saúde do município tenha dito que a vacinação poderia avançar para essa faixa etária, uma vez que Estância Velha já havia vacinado todas as pessoas com 60 anos ou mais. E aí ontem teve uma reunião então com o Ministério Público e a Prefeitura, e depois dessa reunião foi autorizado que o município começasse a vacinar hoje pessoas com 59 anos, doentes crônicos, não é mesmo, prefeito Diogo? Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma vitória para vocês. Com certeza. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham através do Jornal do SBT. Para nós foi de fato uma alegria, uma conquista muito grande. Estávamos prontos, né, para vacinar já no sábado da semana, nesse que passou. Na sexta-feira fizemos o anúncio que vacinaríamos então pessoas com 58, 59 anos com comorbidade, e ainda na sexta-feira recebemos uma orientação do governo do estado pedindo que fosse paralisado então a vacinação, né, deste público, porque nós não teremos a autorização do Plano Nacional de Imunização. E ontem, então, isso foi revertido. E o que vai acontecer daqui para frente? Hoje, começando a vacinar 59 e já tem a data da próxima etapa? Perfeito. Então, nós tínhamos anunciado na semana passada 58 e 59 anos com comorbidade. Quando o Estado nos alertou aqui que a gente não poderia vacinar, a gente interrompeu e aguardou, porque no sábado teria o drive-thru, além dos postos de vacinação. São 8 unidades de saúde aqui no município, mais o drive-thru. E, Aline, o interessante é que em vezes passadas, quando a gente abria um público, a gente fazia o drive-thru, começa a trabalhar lá, o pessoal começa a atender às 9 horas da manhã. E sempre tinha uma fila de espera com 200, 250 carros para vacinar pessoas. E neste sábado a gente abriu o drive-thru e tinha apenas 26 carros. Então confirmou aquilo que a gente imaginava, né, que a Vigilância de Saúde projetou, que de fato nós tínhamos condições de vacinar pessoas com comorbidade de 58 e 59 anos. Prefeito Diego Francisco, te escuta, André. Oi, prefeito, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Prefeito, a minha dúvida é a seguinte: por que sobraram tantas doses em Estância? Porque o governo do estado tinha intenção, inclusive, de fazer um remanejamento das doses para municípios que não tinham vacinado ainda o grupo de idosos. Aí eu lhe pergunto, essas doses elas foram transferidas para a Estância de acordo com o número de idosos, enfim, e sobraram. O que houve? Pessoas que não se mudaram? O que aconteceu? A prefeitura já chegou a fazer um levantamento? De fato, toda a população idosa de Estância foi vacinada? Perfeito, André. Essa é uma pergunta muito pertinente que a gente se debruçou no sábado, no domingo, para tentar entender. O governo federal e o governo estadual nos repassam aqui as doses da vacina conforme, então, números que eles têm do DataSUS. Esses números eles podem não estar atualizados. E acontece aqui que Estância Velha não é que sobrou vacina, é que nós fomos o primeiro município, então, a chegar nos 60 anos ou mais. Isso deve de acontecer em outros municípios também, porque a gente tem idosos ali que talvez não residem mais no município, ou pessoas que eu ouvi mesmo, olha, eu já peguei o Covid, eu não vou me vacinar, vou deixar para outras pessoas, enfim, ou pessoas que vieram a falecer. Tudo isso são números, né? E lembrando que Estância Velha, então, com a nossa população aqui, o nosso público de 60 anos mais, André, nós já vacinamos
91% da população. Lembrando ainda, André, que esse número nem era tão alto assim. 400 idosos, pela relação do município, ainda não haviam recebido a vacina. Lembrando que quem está com alguma doença respiratória ou até mesmo se confirmou o coronavírus, nem é recomendado receber a imunização nesse momento. Né? Precisa esperar um pouco mais, né, prefeito? E até mesmo as pessoas podem ter se mudado de cidade. Com certeza. E o governo do estado tem falado todo o tempo que não é para estocar vacina em geladeira, né? Que a vacina deve estar no braço da população. E a gente fez isso enquanto se discutia se municípios iam vacinar no feriadão de Páscoa ou não. Nós aqui no município a gente abria, a vacina ficava menos de 24 horas na geladeira e já estava sendo aplicada na comunidade sanciense. Prefeito. Então, de fato, a gente trabalhou tanto que chegamos na linha de chegada. E aí aguardamos o próximo passo, que agora é vacinar pessoas com 58, 59 anos com comorbidades. Hoje só 59. Hoje só 59. Como foi uma decisão de ontem, então nós tivemos uma audiência com o Ministério Público e ele orientou que nós seguíssemos, né, o Plano Nacional de Imunização, que seriam pessoas com 58, 59 com comorbidade. Como foi algo muito rápido, a gente então abriu hoje para 59 anos, né, com comorbidade. Prefeito. Sem precisar de agendamento, viu, André? Diga. Não, aqui é o Glauco. Só para tirar uma dúvida, o município chegou a ser procurado pelo Estado em relação a essas vacinas excedentes para elas serem transferidas? E mais que isso, continua essa questão de vacinação em feriado, feriadão, aí na cidade, prefeito? Oi, Glauco. Bom dia. De fato, continua assim. A gente continua trabalhando aqui com todas as unidades de saúde, também o drive-thru. Em sábado, em feriado, a gente não vai descansar enquanto não imunizar, então, toda a população que tem que ser imunizada, né? E nos preocupou, sim, quando o Estado disse em um meio de comunicação que poderia pedir essas doses de volta e fazer o remanejamento. Nós entendemos que a vacina é para estar no braço da população, certo, não dentro de carro indo e voltando. Ô, prefeito, a gente tem uma... Se cogitou isso. O Estado cogitou, mas não nos notificou, não nos oficiou. Então, tudo que foi feito pelo Estado, inclusive, foi através de ligação, né, de WhatsApp, ligações telefônicas. Bom, então, a Estância Velha... André. Então, foi o Ministério Público que deu esse aporte para a Prefeitura para iniciar a vacinação. Não teve participação do governo do Estado. Perfeito. Tá. A minha pergunta outra é a seguinte. Perfeito. O Ministério Público Federal está enviando recomendação para o Ministério da Saúde a respeito do risco de fraudes. Eu pergunto, isso já chegou até a Prefeitura? Ou seja, quais são os cuidados que a Prefeitura toma a partir de agora para conseguir garantir que receba a vacinação quem de fato tem necessidade? Só para complementar, né, André, a possibilidade de apresentar atestados, enfim, de pessoas que não têm o direito, mas que querem furar a fila, né? Exato. Seria isso. Enquanto o prefeito responde, a gente vai mostrar a dona Helena se vacinando lá dentro. Vai lá, Pato, fazer esse registro, prefeito. Perfeito. A gente tem esse cuidado, André e Glauco, desde o começo da vacinação. A cada dose, cada remessa de dose que nós recebemos aqui no município, a gente pedia essa relação aqui para a Vigilância em Saúde e a gente encaminha essa relação ao Ministério Público Estadual. Agora, então, pensando, né, que de fato, como é que a gente vai fazer? Tem comorbidade, se comprovar isso. Então, a gente pede que as... Nós perdemos o sinal do microfone, estava o prefeito falando. Enquanto isso, vamos mostrar, né, aquela senhorinha que nós mostramos lá no início. Ela vai receber agora, portanto, a vacinação do grupo de comorbidades. Ali tinha outras pessoas, idosos recebendo, né? A dona Helena, e agora ela, a primeira, pelas informações da Aline, é a primeira a receber. Os outros que receberam foram ainda do grupo de idosos, muitos a segunda dose. E aí, então, a nossa entrevistada, dona Helena, lá de Estância Velha, é o primeiro município no estado a vacinar o grupo de comorbidades. Isso é muito importante, desculpe te interromper, a questão da comprovação através de documentos, atestados, porque senão abre a porteira e passa a boiada. A gente tem mais, Aline, 1 minuto e meio, rapidinho, então vai contigo para a gente fazer esse registro aí. Dona Helena, agora recebendo a imunização, 59 anos. Qual é a comorbidade da senhora? Eu tenho a pressão alta. E diabetes. Tem a dona Helena, pode fazer a vacinação para a gente mostrar ao vivo aqui no SBT. Dona Helena tá feliz agora? Tá feliz, diz ela. Tá emocionada, né? A gente se emociona, né? É a primeira dose coronavírus, devidamente humanizada e imunizada também, né? Ó, nem doeu, dona Helena? Nem doeu.
Nem doeu, Tá, diz ela tá chorando, tá com os E agora Hein? vai fazer o quê? Agora fiquei feliz. Ai, tá emocionada. Olha que amor. Oh, que legal. Tá emocionada. Mas vai continuar se cuidando, né, dona Helena? Com certeza, com certeza. Não, por causa que eu já peguei Covid. Já teve? Já tive, só que graças a Deus assim não foi tão forte que me deu. Oh. Não deu falta de ar, né? Só Muito muita bem. dor nas pernas, dor nos braços, mas tudo bem. Coisa boa. Que legal, hein, André? Isso. Parabéns, a dona Helena. André. Beijos, dona Parabéns Helena. pra ela. E a Sucesso. gente vai encerrando, lembrando, 19h20, segunda edição. Amanhã voltamos às 11h30. Encerramos daí a Aline Schneider, direto de Estância Velha, e as imagens da primeira cidadã de Estância com comorbidades recebendo a vacinação. A primeira cidade do estado vacinando o grupo comorbidades. Vai daí contigo, Aline. Emocionada, dona Helena, emocionada. E que bom, protegida, né? Aí, vai falar mais um pouquinho com ela? Hã? Abanando pra gente, tá aí junto com o prefeito lá de Estância. E que assim siga a vacinação, né, Glauco? Porque tô louco pra dar aquele abraço coletivo. Beijo a todos, tchau, tchau.